Bom dia, torcida colorada e torcida pelo Brasil. Vovô Colorado hoje traz um vídeo, sobre pensamento positivo da torcida sobre um time de futebol. Nos dias de hoje, né, gente, a gente tem visto, principalmente falando-se a nível nosso aqui do Sul, do Esporte Clube Internacional. Através dos meus vídeos, eu tenho interagido muito no chat, tenho visto muitos posts comprovando que a torcida do Internacional, a torcida do nosso Colorado, ela deixou pensamento positivo de lado. Ela está completamente pessimista. Eu falo de uma grande maioria, né? Tem aqueles colorados que são raiz, colorado, que acredita no time, que torce, e tem aqueles colorados que, por uma adversidade, né, se tornam pessimistas. Terminam até sendo haters, né? Durante os vídeos aí de influencer colorado, da crônica geral, com palavras de negacionistas, palavras pessimistas, e criticando. A crítica, quando ela é construtiva, ela é favorável. Mas a crítica, quando ela é pessimista, ela é desfavorável. Então eu vou trazer para vocês aqui um estudo feito pela Universidade de Liverpool, justamente sobre o impacto do pensamento positivo de uma torcida de futebol sobre o time de futebol. O impacto positivo da torcida no futebol. Em um mundo cada vez mais conectado, a força do pensamento coletivo, ela se torna cada vez mais evidente. O otimismo compartilhado, o otimismo coletivo, ele se transforma em uma poderosa ferramenta de mudança. A ciência comprova isso. Pensamentos positivos geram emoções positivas. Ao compartilharmos o positivismo, esse otimismo, com o grupo, com o coletivo, nós criamos um ambiente propício. Por exemplo, dentro do estádio, a vibração contagiante, as músicas empolgantes, as cores vibrantes da torcida, tudo são elementos que compõem a rica cultura do futebol. Mas será que o pensamento positivo dos torcedores pode realmente influenciar o desempenho do time em campo? Pode, gente. Pode. Antes de continuarmos, deixa o likezinho pro vovô, se gostarem, Inscreva-se no canal e ativa o sininho. Ok? Obrigado. Ao longo da história do futebol, diversos exemplos ilustram o impacto positivo da torcida no desempenho do time. Um dos casos mais emblemáticos é o da seleção brasileira na Copa de 70, em que o pensamento positivo, a vibração contagiante dos brasileiros, da torcida brasileira, ela foi considerada um dos fatores determinantes para a conquista do tricampeonato mundial. A seleção era desacreditada. Mas antes do Brasil partir para o México, através de músicas criadas, daquela, são 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Quem não lembra dessa música? Quem é dessa época, Ou quem da época de hoje já não ouviu essa música? Isso aí tudo criou
um otimismo e um pensamento positivo que influenciou em muito a delegação da seleção brasileira, que partiu desacreditada, com muitos problemas, inclusive com mudanças de técnico, à véspera da Copa. O Brasil foi lá, venceu todos os jogos, venceu, convenceu e ganhou. De seleções, né, que naquela época eram consideradas as favoritas. A Alemanha, né, a Inglaterra, a Itália, todas essas eram consideradas favoritas. O Brasil não era considerado favorito. E o pensamento positivo, a força positiva da torcida, levou a seleção brasileira a vencer o tricampeonato da Copa de 70. Diversos estudos científicos comprovam que o pensamento positivo da torcida pode ter um impacto significativo no desempenho do time. Esse estudo é da Universidade de Liverpool, como eu já falei. Por exemplo, ela conclui que times com maior apoio da torcida tendem a ter um melhor desempenho. Um aumento significativo do número de vitórias. E eu não estou falando só dentro do estádio. Eu estou falando no âmbito geral. O pensamento positivo, o crédito à equipe, o crédito ao time, tudo isso que acercam, principalmente da torcida daquele time, que acercam esse ambiente do time, modifica um time de futebol, modifica o pensamento dos jogadores, modifica o grupo em si. Por exemplo, a motivação. O apoio da torcida, ela energiza e motiva os jogadores, aumentando a confiança e a determinação. A determinação em campo. Reduz a ansiedade. A vibração positiva da torcida ajuda a reduzir a ansiedade dos jogadores, permitindo que eles se concentrem melhor. Se concentrem melhor nos jogos. A coesão do time, o sentimento de união, entre jogadores e torcida, cria um ambiente positivo e colaborativo, fortalecendo essa coesão do time. Então, gente, concluindo, o pensamento positivo da torcida pode ser um importante aliado para o sucesso de um time de futebol ou outro esporte qualquer, mas aqui no caso estamos falando de futebol. Através da motivação, da redução da ansiedade, do fortalecimento de união, da coesão do time, a vibração positiva da torcida pode contribuir para um melhor desempenho em campo. Lembrando, que não é um fator mágico que garante a vitória, mas sim um elemento que pode fazer a diferença. E o que está acontecendo hoje com a torcida do Internacional? Todo esse ambiente negativo, esse pensamento negativo que a torcida está trazendo, essas críticas que não são construtivas. Gente, jogador de futebol acessa redes sociais. Jogador de futebol não é alheio ao mundo que o cerca. Jogadores de futebol estão sempre em sintonia, principalmente com a sua torcida. E esses pensamentos negativos, essas críticas negativas, essa destruição de um ambiente, chega até o grupo. E às vezes você se pergunta, o que está havendo com o meu time, que tem um baita elenco e não está tendo rendimento em campo? Vocês já pensaram nesse fator?
Pois é. Acho que é momento, sim, de união de todos em prol de um benefício maior. Está na hora, gente, está na hora de apoiarmos, termos pensamentos positivos, fazer críticas, sim, construtivas, porque isso influi grandemente no rendimento de um time de futebol. A torcida também joga, não é verdade? Não se diz que a torcida é o 12º jogador de futebol? Pois é. O 12º jogador de futebol, se não estiver coeso com os demais em campo, não chegaremos a lugar nenhum. Fica a reflexão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.